A batalha ainda se arrasta para o título de maior dinossauro a andar na Terra. Com o passar do tempo, descobrimos mais provas destes gigantes pré-históricos. E não estamos falando apenas dos comedores de plantas, mas também dos dinossauros comedores de carne. Quão grandes eram os mais poderosos saurópodes e poderiam estes gigantes ter realmente caído presas aos ferozes comedores de carne durante seu tempo? Poderia o poderoso Giganotosaurus ou o enorme e assustador Spinosaurus derrotar um Tyrannosaurus Rex em batalha? E poderia o T-Rex ter sido 70% maior do que se pensava antes? Se você gosta de dinossauros, então se prepare para descobrir as respostas a isso e muito mais. Muitos de nós provavelmente aprenderam que dinossauros como o Brontossauro e o Diplodocus eram os maiores, e foram a imagem padrão dos comedores de plantas monstruosas para os frequentadores de museus durante mais de um século. Mas com o passar do tempo, aprendemos rapidamente que até mesmo esses enormes animais não eram os maiores de todos. Muitos ossos de dinossauros novos foram descobertos durante o renascimento do grande dinossauro, que durou desde os anos 70 até os anos 90. E estes fósseis tinham grandes nomes como Ultrasaurus, Seismosaurus e Supersaurus. O problema era que os anúncios do campo sobre esses enormes monstros não se aguentaram no laboratório quando os fósseis foram estudados. Infelizmente, muitos ossos de dinossauros que foram descobertos nessa altura ou foram perdidos, destruídos durante a Segunda Guerra, ou os fósseis simplesmente se desintegraram e nenhum outro exemplo foi descoberto desde então. O maior esqueleto fóssil completo de um dinossauro comedor de plantas que foi encontrado pertence ao Brachiosauro, que variava em tamanho de 17 a 22 metros de comprimento e teria tido cerca de 13 metros de altura. O enorme dinossauro pesava provavelmente até 70 toneladas, tinha membros anteriores mais compridos em comparação com os membros posteriores, o que talvez ajudou ele a alcançar uma vegetação mais alta sem esticar o seu longo pescoço. Alguns paleontólogos dizem que esse dinossauro pode ter se levantado ocasionalmente nas suas patas traseiras para alcançar a comida. O enorme Brachiosauro era tão grande que talvez tinha poucos predadores e estima-se que tenha vivido durante cerca de 100 anos. Um dos maiores herbívoros de que temos provas, percorreu a Terra há cerca de 100 milhões de anos durante o Cretáceo Primitivo com outros saurópodes gigantes. Este enorme animal é chamado de Patagotitan maiorum, ou conhecido como titanossauro. Foram encontrados muitos fósseis deste dinossauro, incluindo um fêmur que media 2,4 metros de comprimento. Com algumas das peças do quebra-cabeça, teve seu esqueleto completamente fundido, e foi revelado no Museu Americano de História Natural. O esqueleto do titanossauro é tão grande que sua cabeça e pescoço se destacam no corredor do museu. O titanossauro foi estimado pesando cerca de 69 toneladas métricas. São mais de 10 elefantes africanos adultos. Essas criaturas eram tão grandes quando estavam em pleno crescimento, que poderiam ter sido muito difícil para os predadores abatê-las. Ele é enorme, mas havia outro dinossauro comedor de plantas ainda maior que o titanossauro. Estamos falando do Argentinossauro. É conhecido pela ciência desde 1993, mas as provas deste gigante foram encontradas originalmente em 1987. Um rancheiro encontrou um enorme fóssil do tamanho de um humano adulto, mas o rancheiro não sabia que era um fóssil antigo e pensava que era um grande pedaço de madeira petrificada. Mas afinal, era uma grande vértebra que pertencia a um saurópode recentemente descoberto. Como muitas descobertas de ossos de dinossauro, não foi encontrado nenhum esqueleto completo de Argentinossauro. Mas o que os arqueólogos encontraram nos dá uma imagem clara do tamanho real desta besta, crescendo a um comprimento de 34 ou 40 metros e pesando talvez entre 90 e 100 toneladas. Mas não haviam apenas dinossauros herbívoros que andavam com as 4 patas. Havia alguns dinossauros bípedes realmente grandes comedores de plantas que eram muito maiores que até o Tyrannosaurus Rex e até o Spinosaurus, aos quais chegaremos em breve. Durante muitas décadas, os únicos fósseis que os paleontólogos tinham de uma besta chamada Deinocheirus, um gigante terópode onívoro, era um par de braços de 2,5 metros de comprimento com garras grandes, que eram os maiores e mais compridos braços de qualquer dinossauro bípede. Descoberto no deserto de Gobi em 1965, os cientistas chamaram de Deinocheirus mirificus, grego para mãos terríveis.
Os fósseis nos dizem que este dinossauro atingiu comprimentos de 10 metros e tinha pelo menos 4,5 metros de altura. E com a maioria dos adultos pesando mais de 9 toneladas, também não era considerado pequeno. Você deve estar se perguntando para que ele usava os braços longos e as garras compridas. Os paleontólogos dizem que o Deinocheirus talvez usou seus braços e garras para escavar plantas ou até mesmo pegar peixes. No entanto, o Deinocheirus provavelmente pegava qualquer outra criatura pequena que tivesse o azar de se cruzar no seu caminho. Outras características deste grande dinossauro único incluíam uma espinha dorsal grande e espessa. Este dinossauro parece grande e assustador, mas havia um herbívoro bípede ainda maior. Por volta da mesma época, há cerca de 100 milhões de anos atrás, durante o período Cretáceo final, havia um enorme dinossauro hadrossauro que vagueava no que é hoje a península de Shandong. O seu nome científico é Shantungosaurus giganteus, ou lagarto de Shandong, devido ao fato de ser um dos maiores dinossauros ornitísquios encontrados até a data. Um Shantungosaurus adulto podia atingir comprimentos de até 16,5 metros, e alguns dos maiores desses dinossauros podiam ter pesado cerca de 16 toneladas. O crânio sozinho de um desses animais media 1,63 metros e, como todos os hadrossauros, tinha um bico gigante sem dentes, mas suas mandíbulas estavam cheias com cerca de 1.500 minúsculos dentes mastigadores. Era um dinossauro estranho, em que restos fósseis mostram um grande buraco perto das suas narinas, que os paleontólogos dizem que poderia ter sido coberto por uma aba de pele que poderia ser inflada para fazer sons. Se este dinossauro tivesse crescido em pleno, poderia ter sido muito intimidador para os predadores que o atacam. Mas todos esses dinossauros tinham uma coisa em comum: estavam todos no menu de alguns dinossauros predadores comedores de carne. Os dois últimos dinossauros de que falamos talvez foram caçados por Tarbosaurus. Este dinossauro também foi descoberto no deserto de Gobi e podia atingir de 10 a 12 metros de comprimento, e quando adulto, pesava 4,5 toneladas. Como todos os outros predadores carnívoros da época, este dinossauro caçava e comia qualquer coisa que pudesse derrubar. Tinha pernas grossas e longas que lhe permitiam mover-se com velocidade e agilidade. O interessante sobre esse predador aterrorizante é que ele tinha um mecanismo de bloqueio exclusivo em sua mandíbula de 1,2 metros de comprimento, que tinha entre 58 e 64 dentes grandes e afiados em forma de faca, com cerca de 8,3 centímetros de comprimento. Isso significava que, quando atacava sua infeliz presa, a sua mandíbula se fechava na vítima, deixando ela sem saída. Este dinossauro era o rei dos dinossauros na Ásia Antiga, mas na América do Norte foi encontrado um rei dos dinossauros muito mais ameaçador. O Tiranossauro Rex é provavelmente o dinossauro favorito de todos, mesmo que tivesse sido um monstro aterrorizante para qualquer humano encontrar. O T-Rex era definitivamente um dos maiores dinossauros carnívoros, com até 12,3 metros de comprimento e podia pesar até 8,8 toneladas métricas. E pelo seu tamanho, eles eram rápidos. Alguns cientistas dizem que o T-Rex podia correr entre 20 e 32 km por hora. E se algo não fosse rápido o suficiente para escapar do Tyrannosaurus Rex, a presa teria que enfrentar um maxilar de 1,2 metros de comprimento, cheios de 50 a 60 dentes com tamanhos de uma banana inteira, que poderiam exercer mais de 5.800 kg de força, o que são 57.000 newtons. Recentemente, os cientistas fizeram um estudo que concluiu que este dinossauro poderia ser 70% maior do que os fósseis sugerem. Isso significa que o maior T-Rex poderia ter pesado uma enorme quantidade de 15 toneladas, o que é mais pesado que qualquer carro médio. O T-Rex era quase certamente um predador de ápice e poderia talvez derrubar qualquer coisa com aquela mordida incrivelmente poderosa e aqueles dentes de 30 centímetros de comprimento. Embora o T-Rex seja muito grande e impressionante, ele não era o maior comedor de carne. E mesmo que os esqueletos do próximo grande dinossauro carnívoro estejam incompletos, temos, de certa forma, uma ideia do seu tamanho. Pensava-se que o Gigantossauro se erguia a 6 metros de altura e tinha cerca de 13,7 metros de comprimento. Contudo, os paleontólogos argumentaram que o crânio do Gigantossaurus era do mesmo tamanho do Tyrannosaurus Rex e provavelmente tinha menos força de mordida. Mas as suas mandíbulas podiam abrir e fechar mais rapidamente e derrubavam a sua presa ao fornecerem mordidas rápidas e poderosas, enquanto que a mordida do T-Rex era tão poderosa que podia esmagar os ossos da sua presa.
Mas pensava-se que o Giganotosaurus tinha uma grande vantagem sobre o T-Rex, uma vez que podia correr até 50 km por hora graças aos seus maiores e mais poderosos músculos das pernas. Embora este dinossauro possa ser maior que o T-Rex, se esses dois entrassem numa batalha, talvez fosse melhor para o Giganotosaurus correr. Mas há outro dinossauro que é igualmente assustador, se não mais assustador. O lendário espinossauro foi descoberto pela primeira vez em 1912 pelo paleontólogo alemão Ernst Strömer, no Egito. Infelizmente, os fósseis originais foram destruídos durante a Segunda Guerra Mundial, mas desenhos com notas dos fósseis foram suficientemente detalhados para que os paleontólogos pudessem ter ideias suficientes sobre o seu aspecto. O espinossauro tinha mandíbulas como um crocodilo, com dentes cônicos e grandes garras em forma de anzol para pegar presas escorregadias como o peixe-serra de 25 pés de comprimento ou o peixe-pulmão gigante. Isso faz sentido porque o Egito, durante o período Cretáceo tardio, era um oásis tropical de rios cobertos de mangás, cheios de tubarões e outros peixes gigantes. Desde então, os paleontologistas do Saara marroquino encontraram uma cauda maioritariamente completa de espinossauros. Com uma espécie de vela no dorso, o dinossauro tinha 6,5 metros de altura e seu crânio tinha 1,75 metros de comprimento. O espinossauro podia crescer entre 14 e 18 metros de comprimento e pesava uns espantosos 12.000 a 20.000 quilos. É só porque este dinossauro estava mais adaptado à água, era um híbrido e podia também caçar em terra se fosse necessário. Se encontrasse o Giganotosaurus, provavelmente poderia ganhar a batalha. Mas o Tyrannosaurus Rex, por outro lado, com a sua enorme força de mordedura e dentes de 30 centímetros de comprimento, poderia ser um baita de um desafio para o Spinosaurus. Agora que viram e ouviram falar desses incríveis dinossauros, queremos ouvir de vocês. Não se esqueça de nos dar um like se gostou do vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Obrigado por assistirem!